O caminho que liberta, o caminho que cura, o caminho que prospera, o caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares e esse é mais um culto ao Criador online. Sejam muito bem-vindos e eu sempre começo fazendo o que o caminho, o Senhor Jesus disse para os discípulos fazerem. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. E é isso que eu começo fazendo. Já quero adiantar o tema da palavra de hoje, que é as 7 maneiras de agir em meio aos desertos da vida. Por isso, fique comigo até no fim, porque eu não sei a situação que você se encontra quando me vê agora, mas uma coisa eu tenho certeza: essas 7 maneiras de agir em meio a desertos da vida, independente da área que você estiver enfrentando, vão te ajudar muito no seu dia a dia, independente da área da sua vida que você estiver enfrentando um deserto pessoal. Bem, eu não sei se você me vê agora, é de manhã, de tarde, de noite, o ambiente de onde você me vê, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, dentro de um ônibus, de um carro por aplicativo, eu não sei, porque determinadas coisas que eu lhe pedi para fazer aqui, talvez você não possa fazer, mas crê somente, tudo é possível àquele que crê. Bem, se puder nesse momento colocar as 2 mãos no alto da sua cabeça, se não for possível, apenas creia. Se puder fechar os olhos, feche. Se não puder, não tem problema. Crê somente. Se puder repetir o que eu vou lhe pedir, repita, por favor. Eu não sei, repito, que horas que você vai acompanhar esse culto online. Se hoje no domingo, às 18 horas, que eu coloco aqui no meu canal no YouTube, ou na Seven TV também, na grade de programação às 18 horas, ou outro dia da semana que é através do meu canal no YouTube. Mas se for possível fazer o que eu vou lhe pedir agora, repita comigo essas palavras com fé. Há poder na palavra. Diga comigo: todo cansaço, todo desânimo, toda dúvida, todo medo, maus pensamentos, desejo de parar de lutar, de desistir. Repita com toda a sua fé e retire com energia as 2 mãos do alto da cabeça quando eu pedir. Diga: em nome de Jesus. Tire as mãos com energia e diga: saia! Coloque novamente as 2 mãos no alto da cabeça, se for possível, ou então no local de uma dor, de uma enfermidade, porque o ministério do caminho do Senhor Jesus era esse: libertar, curar e pregar. E é o que nós fazemos aqui na nossa programação. Como que você vai poder ouvir a palavra de Deus, a instrução que nós vamos dar aqui para você enfrentar desertos em toda e qualquer área da sua vida, se você estiver agora com dores, com enfermidades, não é verdade? Ou então com mal sobre a sua vida. Então nós vamos arrancar esse mal, se tiver na sua vida, e essa dor, essa enfermidade, se você crer. Se puder fechar os olhos, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus,
toda a força do mal sobre a sua vida, sobre o seu corpo, seja agora repreendido, amarrado no nome de Jesus. Saia da sua vida agora todo mal. Saia do seu corpo agora todo mal. Se houver um espírito por detrás dessa enfermidade, saia do seu corpo agora todo espírito de enfermidade. Seja livre de toda e qualquer dor, de todo e qualquer sintoma de doenças, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, receba saúde. E quem crê, diga amém. Muito bem. Respire fundo. Faz um autoexame agora, se você puder conferir onde havia um caroço, se esse caroço permanece. Onde havia uma dor, se essa dor permanece. Onde havia um sintoma de alguma enfermidade, se ela permanece. Fazem um autoexame. E uma vez que você constatar que a dor desapareceu, que o sintoma desapareceu, em forma de gratidão a Deus e ao nosso trabalho aqui, se me vê pelo YouTube, quer seja no smartphone, no seu PC, no seu computador ou na sua Smart TV, mas se for possível você colocar nos comentários aqui abaixo no YouTube, principalmente quem vê no celular ou no seu computador, escreva aí a diferença que você percebeu. Divida com a gente esse testemunho, esse relato, para fortalecer a fé de outras pessoas. Se me vê da TV e não é possível fazer isso agora, depois você faz lá no celular, para que fique registrado. Isso é muito importante para fortalecer a fé de outras pessoas. Eu costumo aos domingos pedir às pessoas para preparar uma garrafinha com água, ou uma garrafa maior. E a gente apresenta Deus em oração. É um ponto de contato, é um elemento que representa vida, saúde, que lava, que purifica. E nós sabemos que mais de 60% do planeta, do nosso corpo, é composto de água. Então nós vamos apresentar a Deus em oração. Eu vou tomar um pouco da minha agora. Se você quiser tomar da sua agora, se tiver em família com mais pessoas, divida com eles. E você pode utilizar no decorrer da semana, de manhã, de tarde, de noite, pela manhã aí fazendo o seu café. A senhora que é dona de casa, é secretária do lar, fazer uma vitamina, um suco. Pode também preparar o almoço, o jantar com parte dessa água no decorrer da semana. Quando ela estiver terminando, então você reabastece. Quando precisar higienizar essa garrafinha, essa garrafa maior, higienize, Tire a água aí, coloque em outro recipiente, para depois colocar aí de novo. Nesse momento que estamos vivendo, todos os cuidados são necessários. Não é verdade? Meu Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, nós lhe apresentamos em oração essas águas, a minha e dessas pessoas. Nós consagramos essa água ao Senhor. A palavra consagrado significa separado para um propósito, para um objetivo. Sagrado. Água, seja abençoada. Água, seja consagrada pelo poder da palavra. Isso mesmo, fale com a sua água, que ela seja abençoada e consagrada. No mundo espiritual, não é necessário aquilo que você está falando ter ouvidos para ouvir. Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou. Jesus falou com o vento e ele cessou. Em nome de Jesus, que essa água seja medicina dos céus, seja um santo remédio, que pessoas sejam curadas através do uso dessa água com fé, fortalecidas no seu dia a dia fisicamente. E quem crê, diga amém. Vamos beber um pouco dela? Amém. Muito bem, nós vamos direto ao tema da palavra de hoje.
Quem puder fazer uso da Bíblia aí agora, pegue por gentileza. Quem puder tomar nota dos 7 itens para aplicar no seu dia a dia, tome nota. É muito importante. É comprovado que, de tudo que eu falar aqui, você provavelmente só vai se lembrar dos últimos minutos. Então, por isso a importância de anotar e transformar em tarefas no seu dia a dia. Então, o aprendizado vai ser muito maior, os resultados serão muito maiores, não tenha dúvida disso. Então, são 7 maneiras de agir em meio aos desertos da vida. Eu vou tomar como base exemplos próprios meus, na minha caminhada cristã, de personagens bíblicos já conhecidos de vocês. Mas o que nós temos que entender é que o poder da palavra de Deus está na sua aplicação em nossas vidas. Entenda isso. Já pegou aí um caderno para tomar nota de os tópicos ali, os 7 tópicos? Ou então uma caneta, um lápis também? Já pegou aí uma agenda? Se for possível, é claro, né? Então, acompanhe comigo. O primeiro item é: faça tudo que lhe vier às suas mãos com todas as suas forças. Preste atenção. Tudo que for possível você, o senhor e a senhora fazer na atual situação que se encontra, coloque toda a sua força. Se empenhe ao máximo. Aqui no livro de Eclesiastes 9, no versículo 10, se você quiser conferir, confira aí comigo, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não vou prosseguir aqui com o texto, depois você pode ler o contexto que está antes e depois em casa, para a gente ganhar tempo e a gente ser bem direto aqui na palavra, para ser bem prático. Bem, eu tenho aplicado isso aqui em toda a minha carreira cristã, desde quando me foi apresentado o caminho que é o Senhor Jesus. E tudo que eu posso fazer ali, na situação que eu me encontro, seja ela qual for, eu procuro colocar todas as minhas forças, todo o meu empenho naquela tarefa, naquilo que eu estou fazendo. Isso depois que eu fui apresentado ao caminho do Senhor Jesus, alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, quando eu consegui ali o primeiro emprego depois de ter entregue a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu comecei a empreender, tudo que eu passei a fazer, eu comecei a aplicar isso aqui na minha vida. Nesse meu recomeço, por exemplo, menos de 2 anos aí que eu estou recomeçando minha vida e o meu ministério. E eu precisei, por exemplo, vender nas ruas água mineral, picolé, paçoca, no meu recomeço. E quando eu estava vendendo ali nas ruas, água mineral, picolé, paçoca, eu fazia com todas as minhas forças, com todo o meu empenho. Eu colocava ali toda a minha energia. Não importa o que você está fazendo, o senhor e a senhora, mas como está fazendo. Ah, Cleiton, eu estou num deserto pessoal que nessa pandemia eu fiquei desempregado, eu fiquei desempregada. Então, e preciso agora empreender, quem sabe ir para as ruas vender? Quem sabe empreender de outra maneira, pela internet, no negócio digital? Coloque toda a sua força. Gaste toda a sua energia. É primordial isso. Tem muita gente, pessoal, que não vive aquele momento com intensidade. Fica pensando no passado. Ou então fica projetando o futuro, mas sem se aplicar no momento presente. Você precisa recomeçar todo dia,
se está vivendo um deserto no momento aí, por exemplo, na sua vida financeira e econômica. Viva isso aqui. É a primeira maneira de se fazer algo em meio aos desertos da vida. Tomou nota? Bem, a segunda maneira é: levante altares onde você for. Eu tenho um primeiro livro escrito, eu tenho 2 escritos. E o nome dele é O Recomeço Vivendo pela Fé. Se você até quiser ter acesso a ele gratuitamente para conhecer um pouco do nosso recomeço, da nossa história, para te motivar, para te ativar, para seguir em frente com a sua vida, se você estiver enfrentando um deserto pessoal no momento que me vê agora, eu vou deixar para quem me vê no YouTube, aqui abaixo no link da descrição. Vai estar aí o link do livro, né? O Recomeço Vivendo pela Fé. E em um dos capítulos eu falo sobre isso. Eu me lembro que quando eu e minha esposa estávamos financiando o apartamento onde nós estamos morando atualmente, por 2 vezes não passou o financiamento. Por uma série de coisas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Não cabe aqui no momento. E eu me lembro que numa terceira tentativa, eu fui até a agência lá do banco, né? Onde nós estávamos ali negociando para fazer o financiamento. E conversei ali com a moça que estava me ajudando no financiamento e com uma gerente. E, creio eu, Deus me deu sabedoria ali no momento para falar com elas como nós agiríamos a partir daquele momento para ser aprovado. Aí eu passei para elas ali uma direção, que era no 2º andar, depois desci para o 1º, fui no banheiro daquela agência bancária e eu nunca me esqueço da oração que eu fiz ali. Eu fiz daquele banheiro, daquele banco, um altar. Altar é um lugar de sacrifício a Deus. Altar é um lugar de adoração a Deus. Então, todo lugar que você for e estiver, faça dali um altar. O primeiro altar tem que ser levantado no nosso coração, no nosso interior, para nós sacrificarmos a nossa vida a Deus, no altar dele. Para ele, então, transformar a nossa vida. A gente dando a nossa vida como ele está, no momento que estamos vivendo, para ele, 100%, sem reservas. Mas nós também temos que fazer dos locais onde estamos o seu ambiente de trabalho, a sua casa onde você mora com a sua família, onde você está empreendendo. Eu me lembro dos momentos que eu vendi nas ruas e eu orava sempre ali, em meio às vendas, em pensamento, eu ficava concentrado em espírito, devido àquele momento difícil que eu estava enfrentando. Eu me lembro que nos primeiros dias que eu tive que recomeçar meu ministério e minha vida, eu fiquei cerca de 1 semana na casa do meu sogro. E quantas vezes no banheiro da casa do meu sogro, eu dobrava os joelhos ali para falar com Deus, com o Criador, e fiz dali daquele banheiro um altar. Eu quero aqui ter como referência 4 momentos da vida de Abraão, que nós chamamos de pai na fé, né? Abraão, ele levantou 4 altares, vamos dizer assim, na sua caminhada. Desde quando Deus o chamou para ser o pai da nação dele, né, de Israel, de onde viria nascer o Salvador do mundo, o caminho, o Senhor Jesus. Lá em Gênesis 12, acompanhe comigo por gentileza, no versículo 7 e 8, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A sua descendência darei essa terra. Deus prometeu dar à descendência de Abraão aquela terra. E edificou ali um altar ao Senhor. E construiu ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Então, nesse primeiro momento, quando Deus apareceu para Abraão e prometeu para ele que daria à sua descendência aquela terra, ali Abraão construiu um altar, um primeiro altar, onde Deus apareceu para ele. Aí, no segundo momento, e moveu-se dali, ou seja, saiu dali, para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai
ao oriente e edificou, construiu ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Então, mais uma vez, pela segunda vez, Abraão construiu um altar para Deus ali na sua caminhada. Lembrando que foram 4 vezes, você vai conferir comigo aqui. Só a título de informação, achei muito interessante, quando eu fazia um estudo, hoje mais cedo, preparando a palavra, quero dividir com você essa informação, né? Aqui no versículo 6 diz assim: e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, guarde esse nome, Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, né? Antes dele construir o primeiro altar. Siquém significa ombro, que é o lugar de maior força do homem. Esse altar foi o altar da revelação. Foi onde Deus se manifestou a Abraão, apareceu para ele. Foi um momento de Deus se relacionar com Abraão. Ali houve um encontro com Deus. E o altar é o lugar do encontro com Deus. E esse altar, pessoal, não é necessariamente aquele altar físico, construído por mãos humanas, ali num templo, que muitos, aliás, infelizmente, têm feito desse lugar um palco, né, para shows em denominações evangélicas. Não quero aqui fazer críticas, mas um altar é um lugar de sacrificar vidas para Deus, de encontro com Deus, como a gente ressaltou aqui nesse estudo. E ali Deus apareceu para Abraão e se tornou a força dele, né, em comparação com Siquém, que simboliza ombro, que é a parte, né, que tem mais força do homem. Entende? Deus tem que ser a nossa força, mas quando nós levantamos um altar por onde quer que nós venhamos a passar, onde quer que nós estejamos. Então a segunda maneira de a gente agir em meio aos desertos é essa: levantar altares por onde quer que a gente passe. Segundo altar em Betel, né? Em Gênesis 12, 8. Esse altar ficou entre Ai e Betel, entre uma região e outra. Podemos chamar de altar da separação, pois há um momento que Abrão deixa Ai, que significa montão ou ruína, preste atenção nisso, para trás e vai para Betel, que significa casa de Deus. Ai significa montão ou ruína e Betel significa casa de Deus. Então houve uma passagem de um ponto para outro. Deus está direcionando Abraão, mostrando o caminho certo, ou seja, altar também é um local onde Deus ele nos mostra o caminho certo, o que nós devemos fazer. Eu não me esqueço que naquele banheiro lá daquela agência bancária, eu fiz a seguinte oração a Deus. Eu disse: Senhor, se é da sua vontade que esse financiamento passe, que eu e minha esposa recomecemos ali naquele local, então faz passar esse financiamento, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim se fez. E eu creio que foi feita a vontade de Deus. Eu creio que Deus ali apontou o caminho certo e me tirou de morar ali de Favor, que nós estávamos morando cerca de 4 meses, num barracão de 4 cômodos, na zona rural da cidade que eu me encontro hoje, para um apartamento financiado, para recomeçar ali, num lugar comprado por nós. Seguindo adiante, acompanhe comigo, ainda sobre os altares que Abraão levantou na sua caminhada. Em Gênesis 13, 18, diz assim: e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali, construiu ali um altar ao Senhor. Então, mais uma vez, né? Indo lá para o nosso estudozinho, que eu fiz hoje pela manhã, altar em Hebrom, terceiro altar. Hebrom significa amigo. Esse altar foi erguido logo após o período de separação de Abraão e seu sobrinho Ló. Podemos chamar o altar da comunhão ou da aliança, o momento que Abraão está mais perto de Deus, sob os seus cuidados, ou sob, debaixo dos seus cuidados. Quando Deus ele
falou com Abraão para ele sair da terra dele, deixar a família dele, para ir para um local que ele mostraria para Abraão, para começar a nação dele, o povo dele, ele disse para não levar ninguém. Mas Abraão levou seu sobrinho Ló. Chegou a ter problemas com seu sobrinho Ló, até o ponto que teve que se separar dele. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar se separar de determinadas pessoas que vieram contigo até aqui na sua caminhada. Quem sabe lhe foram úteis até aqui, te ajudaram até aqui, quem sabe Deus até os usou para te ajudar até aqui. Mas entenda uma coisa, preste muita atenção. Há momentos que você precisa de mudar de amizades. Há momentos que você precisa abandonar certas pessoas e seguir adiante, deixar aquelas pessoas irem. Muitas vezes há pessoas na sua vida que já passou o tempo delas de estar com você. E elas mesmas se afastaram, mas você está resistindo, querendo se reaproximar. Que foi o caso de Abraão com o sobrinho dele Ló. Até que houve essa separação definitiva. E aqui, em Gênesis 13, 18, ele então levantou o terceiro altar ao Senhor, né, que no estudo aqui a gente pode chamar de altar em Hebron, né, que significa amigo. Vai ter momentos que o seu único amigo vai ser Deus. Nesse deserto que você está enfrentando. Você não vai poder contar com ninguém. Você não vai ter ninguém para poder contar. Você vai ficar na total dependência de Deus. E Deus até permite isso para você levantar altares para Ele em meio a esse deserto que você está enfrentando para seguir adiante. E para terminar aqui, é a segunda maneira de agir no meio dos desertos, né, que é levantando altares. No capítulo 22, no versículo 14, o quarto altar que Abraão levantou. Diz assim: e chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aqui foi aquele monte onde Abraão foi para poder oferecer o seu filho como sacrifício a Deus, para adorar a Deus com seu filho. Veja, Deus não permitiu que Abraão chegasse de fato a sacrificar o seu filho, porque é claro que Deus não queria isso. Mas naquela época era comum as pessoas sacrificarem seus filhos a falsos deuses, tamanha devoção que essas pessoas tinham. Então, quando Deus pediu a Abraão essa prova de fé, ele não queria necessariamente, claro que não, que ele sacrificasse o seu filho, que o próprio Deus o deu. Numa idade elevada, que ele tinha a esposa dele, que a esposa dele nem poderia mais dar filhos a ele. Ele fez ali um milagre, o próprio Deus deu. Porém, o que eu entendo com isso? Nesse quarto altar que Abraão aqui levantou, estou me estendendo um pouco mais nessa segunda maneira de agir em meio a desertos. Deus, ele quer que a gente vá além das outras pessoas para ter resultados além. Se Abraão não tivesse fé de pelo menos levar ao monte para sacrificar, de fato, o seu próprio filho, a fé dele seria menor do que aquelas pessoas que tinham fé de sacrificar o próprio filho na época dele para falsos deuses, entende? Se você não tem disposição de fazer coisas além do que aquelas pessoas estão fazendo à sua volta, como que você quer ter resultados além dos que você já tem tido? E além daquelas pessoas que você convive com elas, tem resultados que eles não têm. Se você não tem disposição de fazer algo além, como Abraão teve aqui. Então aqui foi o quarto altar que ele levantou. E o resto da história você já sabe. Eu quero agora me adiantar com o nosso estudo de hoje, né? A terceira maneira de você agir em meio a desertos da vida. Anote aí. Defenda os mais fracos. Em Êxodo 2,17. Êxodo 2,17. Aqui fala de quando Moisés havia fugido do Egito, que ele viu o egípcio maltratar um hebreu, ele já sabia da sua origem hebreia. E ele matou aquele egípcio, né? E teve que ser fugido do Egito.
daquela vida no palácio, como príncipe, né? Êxodo 2,17. E ele foi morar no local chamado Midian e teve que recomeçar a vida dele ali. Ou seja, ele estava enfrentando o deserto, pessoal. E aqui no versículo 17 diz assim: então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Ou seja, Moisés encontrou ali uma situação onde ele estava ali descansando. Havia ali um poço, então 7 mulheres que eram filhas de um homem chamado Jetro, naquela região, vieram ali dar de beber para suas ovelhas, e outros pastores vieram e queriam expulsá-las dali. E Moisés foi lá e as defendeu. Aquelas mulheres que eram mais fracas do que aqueles homens. Nos momentos mais difíceis da sua vida, não se exima, não se, como que eu posso dizer, abstenha de ajudar quem é mais fraco que você. Não fisicamente falando, mas pessoas que têm menos condições do que você para fazer determinada coisa. Como foi esse caso aqui, para se defender, essas mulheres não tinham condições físicas de se defender. E Moisés foi lá e as defendeu. Mais à frente, que se casou com uma delas, com a Zípora, uma das 7 filhas de Jetro, e veio constituir família com ela. Mas tudo começou ali de uma defesa dos mais fracos ou das mais fracas. Então, a terceira maneira de agir em meio a desertos pessoais: defenda os mais fracos. Tudo que você faz retorna para você. Não tenha dúvida disso. A quarta maneira de proceder em meio a desertos: aprenda novas habilidades. Em Êxodo 3:1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Horebe, lá onde Deus apareceu para ele em meio a uma sarça, né? Você sabe do resto da história. Quem não sabe, você pode pesquisar aí depois. Mas aqui eu quero ressaltar o seguinte ponto, que é a quarta maneira de agir em meio a desertos pessoais: aprenda novas habilidades. Está anotando aí? Já estamos na quarta maneira de agir. Ele teve que aprender uma nova habilidade, que era pastorear ovelhas. Imagina um homem que era cuidado como um príncipe, dentro do palácio lá no Egito, na nação mais poderosa daquela época. Ele tinha as melhores condições naquela época. E veio aqui no seu recomeço, nesse deserto que ele estava enfrentando, a ter que aprender a cuidar de ovelhas. Então, nos momentos mais difíceis, se você em meio à pandemia, repito, sai do mercado de trabalho, ficou desempregado ou desempregada, precisa agora empreender, seja de qual maneira for, você precisa se reinventar e aprender novas habilidades. Não tem como ter novos resultados não obtendo novas habilidades. Agora há pouco, nós estávamos preparando aqui cerca de mais de 40 minutos para preparar para fazer esse estudo chegar até vocês aqui. Eu e o Albert, o diretor aqui da Seven TV, estávamos fazendo ajustes. E ele me falou de coisas novas que ele aprendeu nos últimos dias. Então ele está se reinventando, ele está aprendendo novas habilidades. Houve mudanças aqui no estúdio. E quem quer ir adiante, quem quer crescer, desenvolver, tem que sempre estar aprendendo novas habilidades. Aliás, eu até falei com o Albert para tomar nota dessas 7 dicas que eu daria hoje aqui no culto. Não sei se ele está tomando nota lá na mesa de controle dele, ou se ele está desprezando essas dicas preciosas. Talvez ele está rindo lá agora. Estou sem ponta aqui hoje, eu não ouço ele direito. A quinta coisa a se fazer em meio aos desertos: honre seus superiores. Gênesis 39. Eu quero voltar em Gênesis aqui, na história de José. Lembra de José que se tornou governador no Egito? Só que a história de José foi longa, né? Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que foram movidos por inveja. Ele teve que recomeçar várias vezes. Foi preso injustamente. Aqui em Gênesis 39:4 diz assim: José achou graça ou favor em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa
e entregou na sua mão tudo que ele tinha. Aqui José estava no momento que ele tomou conta da casa de um homem chamado Potifar no Egito. Ele fazia o trabalho dele ali como escravo tão bem naquela época, que havia esse tipo, essa modalidade de escravidão, que ele se tornou uma espécie de administrador daquela casa, daquele homem. Ele ficou responsável por tudo. E ele honrava o seu superior, o seu senhor, entre aspas, na época se utilizava dessa palavra. E você deve fazer isso com o seu patrão, com a sua patroa. Tem gente que quer empreender, quer mandar, mas não sabe obedecer. Para você mandar, você precisa saber obedecer. Eu falo uma coisa aqui olhando para a câmera com toda a minha sinceridade. Quem me conhece sabe disso. Em toda a minha caminhada cristã, depois que eu conheci o caminho que é Jesus, no meu primeiro emprego ali, depois de entregar minha vida para Ele, quando eu comecei a empreender, depois quando eu abandonei tudo para fazer a obra de Deus, viajar pelos lugares que eu viajei fazendo a obra de Deus, eu sempre procurei honrar os meus superiores. Eu sempre procurei obedecer quem estava acima de mim. Porque se eu não sei obedecer, como é que eu vou saber mandar? Se eu não sei me submeter, como que eu vou ter pessoas se submetendo a minha liderança? Eu tenho que aprender a ser liderado também. Então honre o seu patrão, sua patroa. Ah, é porque você não sabe como que o meu patrão e minha patroa são. Mas querendo ou não, o pão de cada dia da sua casa está vindo indiretamente das mãos deles. Que lhe abriram essa vaga de emprego. Essa oportunidade de trabalhar aí. Se você quer empreender, então se programe para isso, mas enquanto estiver aí, honre o seu senhor, a sua senhora, vamos dizer assim. Estamos terminando o estudo? Sexta maneira de agir em meio a desertos pessoais. Gênesis 40, um pouquinho adiante aqui, versículo 7 e 8, diz assim: Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? 8. E eles lhe disseram: Tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai para mim, peço-vos. José, que no momento de injustiça na sua vida, ele esteve preso, depois de trabalhar naquela casa que a gente falou anteriormente aqui de Potifar, a esposa daquele homem queria tê-lo como homem, ele resistiu, não traiu a confiança do seu senhor, do seu patrão, vamos dizer assim, na época, mas ela mentiu sobre ele, ele foi preso injustamente. E lá na prisão, ele fez networking, uma rede de relacionamentos ali, com esses homens que mais adiante vieram a ser soltos, e eles tinham acesso direto a Faraó, o homem mais poderoso do planeta naquela época do Egito. Mas aqui nessa ocasião, ele teve um bom relacionamento. Ele revelou o significado do sonho daqueles dois homens. E lá na frente, por causa desse networking, desse bom relacionamento com esses dois homens, ele foi favorecido por eles. Que um deles se lembrou de José e falou para Faraó que ele tinha capacidade de elucidar o significado do sonho que Faraó teve, lá daqueles 7 anos de escassez e daqueles 7 anos de prosperidade. Quem conhece melhor a história sabe do que eu estou falando. E para terminar, então você tem que ter uma boa rede de relacionamentos, você precisa conhecer pessoas novas para ter experiências novas para ir adiante. Está anotando? 7, última coisa, para você enfrentar desertos e vencer. Use seus dons para resolver problemas dos outros. E você vai ser colocado em postos altos, em empresas, sabe? Você vai se assentar com pessoas de relevância, pessoas relevantes, pessoas que vão poder te levar para o próximo nível. Há um versículo na Bíblia que diz, não me lembro onde está aqui agora no momento, que quando uma pessoa é perito no que faz, é diligente no que faz com qualidade o que faz, então essa pessoa é colocada entre os príncipes. Ela não fica entre a plebe ou entre os pobres. Ela é colocada nos mais altos níveis da sociedade. E foi isso que aconteceu com José. Para terminar aqui, e para a gente embasar essa 7ª coisa, Gênesis 41, 38 e 39.
diz assim, 41, 38, 39. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E Faraó o colocou como governador do Egito, você já sabe. Ele então usou seu talento, seu dom dado por Deus de revelação de sonhos, de interpretação de sonhos, para sanar aquele problema do Faraó, e foi colocado no alto posto, o segundo maior naquela sociedade, naquela época. Recapitulando, tome nota aí. Álvaro, se não está tomando nota, toma aí. Não despreze os conselhos, transforme-se em tarefa, gente, no seu dia a dia. Lembra, o poder da palavra de Deus está na aplicação. Eu estava comentando com o Álvaro agora há pouco, nós fizemos uma oração antes da gente fazer aqui o programa. Eu sempre faço isso com ele. A gente vai ao Criador primeiro pedindo ele sabedoria para nos conduzir durante aqui o trabalho. E eu falava com ele: Álvaro, eu só prego o que eu vivo. Eu só prego o que eu aplico na minha vida no dia a dia. Então, esse tema foi especialmente construído para te ajudar. Quem sabe você, o senhor e a senhora que estão passando um deserto pessoal. Primeira maneira de agir nos desertos da vida: faça tudo com toda a sua força. Segunda maneira: levante altares onde for. Terceira maneira: defenda os mais fracos. O que você dá, você recebe. Pode ter certeza disso. Mesmo que aquela pessoa não te valorize, mas Deus vai levantar outras pessoas para te valorizar e te retribuir. O que você plantar, você vai colher. Quarta: aprenda novas habilidades. Quinta: honre seus superiores. Sexta: faça networking, uma rede de relacionamentos que te leve ao próximo nível. Sétima: use seus dons, talentos, expertises para resolver problemas alheios, para que aquelas pessoas então venham também te ajudar, você venha ser monetizado por isso, ganhar, fazer dinheiro com isso. Pense sobre isso. Eu espero que tenha sido de valia para você o conteúdo da nossa programação de hoje. Eu quero fazer uma oração com vocês, tá? O nosso tempo hoje está mais curto. E após fazer essa oração, eu quero te convidar para participar desse projeto conosco e também para ingressar em um grupo que nós temos para ajudar pessoas que querem ajuda, de qualquer parte do mundo, do Brasil ou daqui de Sete Lagoas, de onde você me acompanha também. Quem mora aqui ao fundo nós temos aqui a imagem do centro aqui de Sete Lagoas, né, da Lagoa Paulina. Acho que eu nunca falei isso aqui na programação. Pode ser que você nos vê de outra cidade, outro estado, outro país, né? Aqui ao fundo, então, é a imagem do centro aqui de Sete Lagoas. Bem, vou te convidar para orar e depois vou te convidar para entrar em um grupo que nós ajudamos pessoas e vou te convidar, em seguida, a participar de um projeto conosco. Se você viu um conteúdo aqui de valor, e quem está me vendo pelo YouTube, eu te peço, em forma de gratidão também, que você venha assinar aqui o canal, se inscrever aqui abaixo no YouTube. Que você venha ativar aí o sininho para ser notificado dos próximos cultos ao Criador Online, que são aos domingos, aqui no meu canal no YouTube às 18 horas, e na Seven TV também, que eu vou deixar o link aqui abaixo no YouTube também na descrição, para você acessar e ter acesso ao conteúdo dessa programação, tá? Se está me vendo pela Smart TV, através do QR Code aí que aparece na tela, você pode apontar o seu celular, que tem essa funcionalidade aí, para poder você entrar então direto lá no meu canal e se inscrever com o seu celular. Se está me vendo pelo celular, você se inscreve aí com ele que está à sua mão, né? E ativa o sininho. Faça isso agora para não se esquecer, tá bom? E dá o seu joinha, o seu like, quem me vê pelo YouTube aí, tá certo? Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito no dia a dia. Eu não tenho dúvida sobre isso. E vamos fazer uma oração então? E após essa oração, 2 convites. E te peço que você se prepare todos os domingos, quem está me vendo pela Seven TV, para participar dessa programação e chamar seus familiares, seus amigos, você avisar para eles que vai ter esse culto ao Criador Online, se você gostou do que viu hoje. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Vai ser colocado um fundo de oração e nós vamos orar
numa altura que você me ouça, mas que seja agradável também aos seus ouvidos. Não sei o ambiente que você está me vendo agora. Se quiser fechar os olhos, feche. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, o caminho para onde eu aponto as pessoas no meu trabalho, por isso a nossa instituição se chama Igreja Cristã O Caminho. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha fazer com que essas 7 dicas poderosas, que eu aplico no meu dia a dia, que eu vivo no meu dia a dia, essa pessoa se lembre, claro, uma vez que se aplicou em anotar, em tomar nota, em fazer tarefas dessas dicas no seu dia a dia, que essa pessoa alcance os devidos resultados, meu Deus, no âmbito pessoal, profissional, em toda e qualquer área de sua vida que estiver enfrentando um deserto pessoal no momento que me vê por essa programação. Ó meu Deus, eu te peço, abençoa essa pessoa, sua família, o seu lar, o seu ambiente de trabalho, o seu ecossistema, aqueles que convivem com essa pessoa, quer seja no ambiente de trabalho familiar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. Meu Deus, abençoa a mente dessa pessoa, dá para ele uma mente poderosa, uma mente guiada pelo teu Espírito, para agir e reagir a toda e qualquer situação adversa na sua vida, da maneira adequada, para obter os resultados que deseja, e assim o seu nome, meu Deus, ser glorificado e exaltado através de nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus por esse programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, os 2 convites. Provavelmente vai aparecer um QR Code agora para você na sua Smart TV, se me ver por ela, que você também vai apontar o seu celular para entrar no grupo de oração da Igreja Cristã Caminho. É um grupo de oração interdenominacional. Ou seja, independe da sua religião, se você nem tem religião. É melhor que nem tenha, eu não tenho. A minha religião é Cristo. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E quando você entrar nesse grupo aí, aponte a tela, né, do seu celular para o QR Code, o leitor de QR Code e a sua câmera, se tem essa tecnologia, e você entra aí no nosso grupo de oração. É só seguir as regras dele. Geralmente somente eu posto, às vezes eu abro ali para as pessoas pedirem ajuda, e lá você também tem acesso direto a mim para poder lhe ajudar. Tá bom? O segundo convite, e não menos importante, Deus ama quem dá com alegria. Provavelmente vai ser dividida a tela agora, não sei se o Albrecht vai fazer isso hoje, entre eu e uma imagem que aparece aí. A conta oficial, que é do Banco do Brasil, da Igreja Cristã Caminho, que é a nossa instituição, onde nós congregamos pessoas como igreja. Nós temos um custo fixo com o escritório de contabilidade, que presta conta junto à Receita Federal do Brasil, de para onde vão as nossas doações, dízimos, ofertas que as pessoas depositam nessa conta e que chegam até nós. Nós temos um custo também com o senhor que fez o nosso CNPJ, que também é um pastor, é um homem de Deus, também tem a sua instituição, e ele nos ajudou na criação, né, da nossa. E estamos terminando o pagamento com ele. Temos também um custo fixo com o social media, que cuida das nossas redes sociais e da Igreja Cristã Caminho. E também aqui com a Seven TV, que a estrutura não é barata. Essa emissora que já está aí na internet há mais de 10 anos, está agora também no recomeço, numa reconstrução, e o custo não é pouco. E nós temos então também que investir aqui nessa programação. Quer nos ajudar? Você também pode se me ver pela Smart TV,
entrar no QR Code que vai aparecer na sua tela, apontar aí. Primeiro, você abre o aplicativo do seu banco. Abre o aplicativo do seu banco, aí você aponta aí, né, o leitor de QR Code para esse QR Code aí, e você vai entrar direto na conta oficial da Igreja Cristão Caminho. Você pode fazer um Pix direto, né? O número do Pix, inclusive, está abaixo da tela aí, para você tomar nota. Quem me vê pelo YouTube, eu também vou deixar abaixo na descrição do vídeo. E também uma conta a mais, que é da Caixa Econômica Federal, para quem é melhor. Tá certo? E se quer nos ajudar no cartão de crédito, tem mais uma opção para quem me vê pelo YouTube. Mais abaixo na descrição você vai ver um link para colaborar do Apoia-se, que é uma plataforma dentro da internet que você pode ajudar pelo cartão de crédito ou pelo boleto bancário, com qualquer valor. Deus ama quem dá com alegria. Você crê nisso? Que quem dá recebe? Que quem é generoso com a obra de Deus, ele cuida, ele prospera? Então eu quero te fazer esse convite a participar desse projeto conosco da Igreja Cristão Caminho. Bem, eu vou ficar por aqui em mais uma programação. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Não se esqueça, pela Seven TV aos domingos às 18 horas e também pelo meu canal no YouTube. Não se inscreva, se não inscreveu ainda, não se esqueça, se não inscreveu ainda, se inscreva agora se me vê pelo YouTube. E ative o sininho para receber as notificações. E dê o seu like. Faz um comentário também, quem me vê do YouTube aqui abaixo, o que você achou dessas 7 dicas. E se você vai aplicá-las no seu dia a dia. Tá bom? Bem, eu fico por aqui. Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, responsável pela Igreja Cristão Caminho. Um forte abraço. Até o próximo culto ao Criador Online. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.